nós analisarmos mais um texto da Bíblia, esmiuçarmos mais um texto da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Eu, nessa ocasião, escolhi um texto em que existe umas colocações sobre ele bem contraditórias, por que não dizer errôneas. Eu sempre digo da parte da aplicação, do conceito textual em si, e que gera um problema, principalmente para aqueles que ouvem, que é o livro do profeta Isaías, o capítulo de número 6 do profeta Isaías. E destaca aqui dois pontos em que muitos pregadores, pelo menos dos quais eu já tive a oportunidade de ver, fazendo uma colocação que não é do texto, que o texto mesmo não diz isso, não é da ideia, da mentalidade do autor em si. Primeiro, nós precisamos ler o texto de Isaías, capítulo de número 6, e diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e supremo trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os rostos, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que, tirada do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então vamos lá. Primeiro, o ponto está no versículo 1, em que alguns aí pregam uma mensagem mais ou menos assim, que para o seu ministério começar, Uzias precisa morrer, Uzias precisa acabar, Uzias precisa disso, tem que matar Uzias. Não. O texto não diz isso. O texto em momento algum diz que Uzias teve que morrer para começar qualquer coisa que seja. E o outro ponto é exatamente a expressão que Isaías vai usar: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas primeiro vamos trabalhar um ponto de cada vez. Vamos lá. Primeiro, e no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto supremo trono. O que Isaías está fazendo? Isaías está dando um ponto de referência. É como alguém perguntasse a ele: Isaías, como e quando começou o teu ministério, a tua chamada? E aí Isaías talvez fala assim: olha, no ano em que morreu o rei Uzias,
Nesse ano eu vi o Senhor assentado no alto supremo trono. Então ele usa o ano da morte do rei Uzias como referência do início do seu ministério. E não como as pessoas às vezes colocam, que o Uzias tem que morrer para Deus fazer na sua vida, o Uzias tem que morrer para isso. Não, o texto não está dizendo isso. O texto não está dizendo. E nem dá para se fazer uma conjectura e uma aplicação pessoal em cima disso. Não tem como, porque tem texto que ainda dá para a gente fazer uma aplicação e uma conjectura, mas tem textos que não tem como, ele não nos permite fazer isso, e esse aqui é um desses textos que não nos permite fazer isso, porque o autor ele está usando o ano em que o rei Uzias morreu como referência do início de alguma coisa. É como uma pessoa perguntar a outra, você mora onde? Eu moro próximo, tal. Não, você está dando um ponto de referência de onde você mora. Mesma coisa, o autor ele dá um ponto de referência, ele usa a morte, o ano da morte do rei Uzias, como referência de um acontecimento. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que ele vai dizer, aliás, segundo ponto, algo interessante que eu quero partilhar isso aqui, sobre os anjos. Olha só, versículo 6, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz. Olha só que coisa interessante. Essa brasa viva é a que purificou. Só que note que o anjo, ela não tira essa brasa do altar de Deus com a mão. O anjo não tira. Olha que aqui são anjos de fogo, são serafins, são anjos de fogo. Só que o fogo aqui, que está no trono de Deus, ou embaixo do trono de Deus, essas brasas vivas embaixo do trono de Deus, o texto diz assim, o texto vai dizer, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirada do altar, com uma tenaz, então saiu do altar essa brasa. Só que quando ele vai tirar do altar, ele não tira com a mão, entendeu? Ele usa uma tenaz. O que é uma tenaz? É a espécie de um pegador, de um alicate, que ele usa para tirar a brasa. Então, depois que ele tira a brasa, é que ele coloca a brasa. E olha, e aqui tem um mistério, porque a brasa do altar, ela é mais santificada do que o próprio serafim. Ela é mais santificada que o próprio serafim, a ponto do serafim não ir direto no altar e tirar com a mão e pegar com a mão. Não, ele tira com uma tenaz e depois ele coloca na mão. O texto vai dizer, e trazendo na mão, depois de que ele coloca na mão, alguns até partilham que esse na mão continua na tenaz, continua naquele pegador. Então mostra que aí o tamanho da santidade que envolve o trono de Deus é maior, superior do que o próprio conceito angelical, a ponto dele não poder tirar com a mão essa brasa. Então, o primeiro ponto é a referência em que Isaías dá sobre o início do que marca a jornada dele. Segundo, é que o anjo, para tirar a brasa, ele não pega a brasa com a mão direto do altar, ele não pega, mostrando que no altar a santidade, o poder é maior do que o conceito angelical. E terceiro, que está no versículo de número 8 do capítulo 6.
Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Alguns chegam a dizer que essa passagem ela está se referindo a Jesus, a vinda de Jesus, que Jesus chega e fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Só que no texto, o texto também não diz isso. Muito pelo contrário, no capítulo 6, do versículo 1, a gente começa a ver uma conversa, uma visão de Isaías. Ele usa o ano do rei Uzias, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto supremo trono. Eu vi. Então ali é o ano do início, marca o início do ministério de Isaías. Não tem nada a ver com Cristo. Não tem nada a ver com Cristo aqui. Isaías primeiro foi purificado com a brasa tirada do altar de Deus e tocada em seus lábios. E depois, Deus que já faz uma pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, aqui é o marco, o início do ministério de Isaías. Não tem nada a ver com Jesus, ou como algumas pessoas chegam a colocar e chegam a falar de uma grande comissão e diz aquilo. Agora vamos usar esse termo aí. E algumas colocam a pessoa como Deus faz para quem enviarei. Porque se a gente trabalhar a expressão textual, Deus chega assim: olha só, depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Logo, nós entendemos que se a gente for atentar por essa frase, essa colocação verbal de vocábulo, dá a entender que é um ser que ele não sabe, é um ser desesperado. Por exemplo, e agora? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Falando, quem há de ir por nós? É uma expressão de quem não sabe o que fazer. Só que Deus ele é onisciente. Então Deus ele faz uma pergunta já sabendo a resposta de Isaías. Por exemplo, lá em Bereshit, no capítulo de número 3 de Bereshit, ou Gênesis, Deus faz uma pergunta para Adão. Quando acontece a queda, né? E Deus faz o seguinte: aonde você está? Onde você está, Adão? Aí Adão fala: não, porque vi que o Senhor estava vindo ou chegando, ou coisa assim, e me escondi. Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Você acha que Deus é onisciente, mas ele faz a pergunta porque ele quer ouvir da pessoa, já sabendo a resposta. Em Isaías é a mesma coisa. Deus ele faz uma pergunta já tendo ele a própria resposta. Por isso que ele fala: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí aflora de dentro de Isaías. Aí Isaías logo fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus fala assim. Sabe por quê? Porque Deus não força ninguém. Deus ele não é um ditador. Deus ele não é um ditador. Deus, mesmo sabendo tudo que vai acontecer, ele ainda espera ouvir da boca do ser humano, da boca da pessoa, mesmo ele sabendo de tudo. Então aqui acontece a mesma coisa. Então aqui é o início de Isaías, capítulo de número 6, e nós esmiuçamos até o versículo de número 8. Nós vemos aqui o que? Nada mais, nada menos do que o início do ministério de Isaías. Daí começa-se o ministério do profeta Isaías, um dos profetas mais messiânicos da Bíblia Sagrada.
Amém? Então, ao passo que alguns dizem aí que esse Deus falando aí que eis-me aqui, envia a mim, que é Jesus. Não, não é Jesus, se trata de Isaías, e que outros pregar que Uzias precisa morrer para que algo aconteça na sua vida. Não tem nada a ver. Isaías usa a referência para falar o ano em que se deu a visão dele, e o início da sua vida ministerial profética. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Entra lá na minha página, curte lá, tá? Forte abraço, até o próximo esmiuçando o texto. Abraço.